Vamos por parte. Primeiro, quais os desafios tu acha que as Boa. empresas mais enfrentam, assim? Eu acho que o primeiro, e eu sempre falo, sempre que me chamam para palestra, para consultoria, eu sempre tento tranquilizar muito, assim, as pessoas que normalmente são mais RHs, de que tá todo mundo na mesma página. Então, assim, a gente avançou muito e eu sempre coloco o marco de 2020 como um ano em que efetivamente a gente construiu muito e avançou muito sobre essas questões envolvendo raça nas organizações, mas a gente ainda tem um longo caminho. E normalmente, quando me chamam, eu percebo que são as mesmas dores em todas as empresas. Então, assim, mudando uma ou outra coisa, depende também muito do tamanho, mas é muito do tipo, por onde eu começo. Então, eu sempre falo, e aí, por conta, né, dessa construção até do letramento racial, que é quase como se a gente estivesse se alfabetizando quando a gente está falando sobre questões raciais. Então, eu sinto que é como se a gente estivesse lá no jardim de infância, tendo que ensinar literalmente o beabá, e aí entrando, né, pro colégio, ali para a primeira série, que é onde tu começa a ler e a Sim. falar de uma forma um pouco mais estruturada, né? Então, é muito esse lugar. Então, as empresas começam nesse lugar de eu não sei nada, é o ponto zero, vamos precisar de uma alfabetização geral. Porque as pessoas, e aí a gente estava até falando antes nos bastidores, né? As pessoas, por mais que elas tenham a noção de que existe o racismo, embora a gente tenha dados, né, de eu sei que existe racismo, mas eu não sou racista, Sim. a gente ainda vive um limbo muito grande de como eu conecto a informação, ou seja, a realidade de saber que sim, existe o racismo, com a informação de como eu desmistifico, como eu trabalho isso, como eu evoluo. Então, a gente tem muito essa necessidade de fazer um letramento racial nas pessoas, então de dar um panorama geral dos principais temas ou principais gaps. Então, quer ver uma pergunta que e aí vai estar muito ancorada nesse pilar de alfabetização, as pessoas têm muitas dúvidas ainda de eu falo preto ou negro. Que é uma coisa que, enfim, se a gente for parar para pensar, já existem vários conteúdos explicando, já existem, enfim, várias discussões já vieram à tona sobre isso, mas essas pessoas que estão dentro das organizações, muitas delas que fazem parte da nossa sociedade, elas não vão ir atrás dessa informação. Uhum. Elas não vão colocar no YouTube, preciso saber sobre como se fala preto ou negro. Elas não vão no Google, elas não vão no Instagram buscar um perfil que fale sobre isso. Elas vão querer que isso caia no colo delas. Então, hoje, o desafio principal é esse letramento básico para que esse tipo de informação chegue a todas as pessoas que fazem parte das organizações. Então, eu acho que a gente está partindo de um lugar muito zero ainda, sabe, de alfabetização. Sim. O segundo ponto, eu acho que aí começando assim, bom, já temos um letramento mínimo aqui, que também passa muito por esse lugar de dores, principalmente vindas do RH. Nossa, a gente percebeu que a nossa empresa é muito branca. É uma coisa muito louca de tu parar para pensar que assim, tu abriu a porta da empresa todo dia e só agora tu reparou que a empresa é branca. Mas é isso, assim, as pessoas realmente é quase como se tivesse uma venda que elas não estavam vendo. Por isso que eu sempre falo que 2020 mudou muita coisa. Então, faz 3 anos, é uma criança, né? Então, há 3 anos a gente vem evoluindo nessa pauta, mas é uma pauta ainda muito recente. Então, ok, a minha empresa é muito branca, como eu mudo isso? E aí, essa mudança, ela muitas vezes vai partir pela contratação. E aí vem uma nova dor, que é, eu não encontro pessoas negras no mercado. E aí, eu sempre faço muito esse questionamento, que em palestras eu não faço tanto, porque o meu foco ali não é esse, mas em consultoria eu Sim. sempre falo, se realmente não tem pessoas negras no mercado, ou tu não está sabendo encontrá-las da maneira correta. E o que eu estou querendo dizer com maneira correta? Se eu postar uma vaga no LinkedIn, dizendo vaga afirmativa para pessoas negras, lá, 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 a probabilidade dessa vaga não ter nenhuma candidatura é muito alta. Por quê? E aí a gente vai entrando nas problemáticas, né? Então, Sim. quando eu posto uma vaga assim,
eu vou colocar vários pré-requisitos. Para uma pessoa branca, e aí é muito importante a gente começar a ter esse entendimento de que o que funciona para pessoas brancas, que a gente aprendeu a vida toda como um padrão, não é o mesmo molde que vai funcionar para pessoas negras. E esse aqui também é um gap que eu não sei se todos os RHs ou as empresas, né, já se conectaram com isso, mas não vai funcionar. Então, se eu coloco uma vaga com uma sequência de pré-requisitos, uma pessoa branca, ou a maioria das pessoas brancas, por mais que ela não tenha um ou outro requisito, ela vai se candidatar. Porque ela foi criada, mesmo com todas as diferenças e problemáticas e realidades diferentes que a gente sabe que as pessoas brancas também não são universais, ela vai se candidatar porque ela tem um pouco mais de autoestima, de confiança. Perfeito. E as pessoas negras não vão se candidatar, porque se eu não tenho um pré-requisito, meu bem, a dificuldade de eu ser contratada é muito alta. É assim que a gente pensa. Então, é um processo que não é só porque agora, né, que somos adultos, estamos no mercado de trabalho que a gente está passando, que a gente vai entender. É algo que vem lá do berçário, né, que a gente foi ensinado enquanto sujeitos a negarmos nossos traços, a não acreditarmos em nós mesmos, a termos que lutar 3, 5 vezes a mais para conseguir, né, estar num lugar, numa posição diferente. Então, pensa, são muitos estigmas dentro dessa construção. Então, é muito difícil que tu me falando, não, mas se candidata, se tu não tem um, o que eu vou fazer? Então, eu sempre falo, a forma como essas vagas elas são construídas, elas já são uma forma de eliminação. Então, o primeiro cenário, né, seria, obviamente, já pensando aqui na solução automática, Sim, né, sim. e reformular isso, e o segundo é mudar o processo. Então, se tu tá querendo contratar pessoas negras, não vai ser pelo LinkedIn. Ou se vai ser pelo LinkedIn, mas vai ser com um hunting muito específico. Mas existem outras formas, enfim, a gente está buscando esses perfis. Então, entra muito nesse lugar de contratação. Beleza, consegui as pessoas negras, minha empresa está um pouco mais diversa. A gente vai para o outro problema e desafio que as empresas estão passando, e aí eu falo as empresas que estão já, né, um pouco mais de tempo trabalhando essas questões, que é a retenção. Por quê? Porque, novamente, pegam a forma lá que foi ensinada e querem aplicar. E aí, aqui, a gente tem várias problemáticas na retenção, tá? A primeira delas é das pessoas negras não se sentirem representadas dentro dessas organizações, porque elas ou não se veem, ou são pautas, enfim, que a gente precisa também mudar um pouco a ótica do trabalho, né? O trabalho, ele não é mais só o trabalho. As pessoas querem fazer algo com propósito, com motivação, com entrega, né? Então, não acho que uma pessoa vai ser contratada, e eu tô falando de qualquer pessoa aqui, tá? Que ela vai ser contratada atualmente, na forma como a nossa sociedade está sendo construída, e ela vai ficar satisfeita por só fazer o seu trabalho muito bem feito. Não, ela quer construir, ela quer se desenvolver, ela quer ganhar mais dinheiro. Então, são vários objetivos diferentes que cada pessoa sabe pela sua carreira. Então, essa retenção já começa aí, porque elas não se identificam, elas não veem esse propósito, e aí o propósito pode ser variado para cada uma. E aí tem um terceiro elemento, que é uma liderança que não está preparada para gerir pessoas negras. E aí é uma liderança que ela vai ser, em vários momentos, racista. E aí a gente confunde muito o racismo como se fosse só uma agressão verbal, como se fosse só uma agressão física. E o racismo, eu já fiz até um post, né, já divulgando meu Instagram aqui, já fiz até um post sobre isso, sobre a figura do iceberg, né? Porque é isso que normalmente as pessoas brancas veem quando a gente fala sobre racismo. Ah, mas eu não agredi ninguém, eu não te ofendi. Mas embaixo, né, imerso, existem tantas outras camadas que nos afetam, então às vezes é assim, tu duvidar da minha capacidade para um trabalho. Se eu já tive todos os estigmas que a gente estava falando, se tu duvidar da minha capacidade, a probabilidade de eu não conseguir te entregar nada é muito alta. Então aí começam todas essas questões até o momento que se torna insustentável e essa pessoa sai.
Então, tem esse desafio hoje muito grande de retenção, e eu acho que o último, que talvez não seja o maior deles, Uhum. mas é como a gente constrói a longo prazo essas políticas de ações afirmativas nas empresas, né? Então, hoje as empresas acabam atuando muito por calendário. Então, por exemplo, agora em julho, amanhã especificamente, né, a gente tem o Dia da Mulher Negra, né, latino e caribenha. Então, muitas organizações vão estar desenvolvendo algumas pautas. Em junho, a gente teve o mês do orgulho LGBT. Em março, a gente teve o mês das mulheres. Aí, a gente tem em setembro o Setembro Amarelo, que está voltado para suicídios e doenças mentais de forma geral. Aí, Sim. em outubro, volta mulheres, mas aí com a conscientização. Então, assim, eu entendo que em cada mês a gente tem uma pauta e são realmente muitos assuntos que precisam ser trabalhados. Mas a agenda, quando a gente está pensando em foco, né, nas comunidades subrepresentadas, ela não pode ser pontual. Ela precisa ser a longo prazo e ela precisa ser constante. E aí tem muitas empresas que não conseguem colocar essa constância. E aí recorrem aos grupos de afinidade ou grupos, né, de diversidade, tem várias nomenclaturas sendo usadas. Só que esses grupos não são remunerados, são pessoas que trabalham naquela organização e dedicam o seu tempo voluntariamente para aquela ação, para conseguirem sustentar, e nem sempre elas conseguem dar vazão. Então, assim, são várias problemáticas que também precisam ser pensadas numa estrutura de planejamento a longo prazo, com metas, né, com um time dedicado. Então, assim, são alguns desafios hoje que a gente tem visto quando a gente está falando sobre essa pauta de diversidade de modo geral, mas aqui, né, trouxe muitos pilares focados na questão racial mesmo.